O problema da renúncia. A gente vai começar a falar da grande questão envolvendo essa renúncia das coisas do mundo para conseguir as coisas eternas, que são as únicas que valem a pena. A gente vai explicar melhor exatamente o que é essa renúncia. Muitos podem estar imaginando que seja abandonar tudo, mas nós precisamos de algumas coisas para conseguirmos atuar nesse mundo. Então, a gente vai investigar um pouco mais qual é a natureza dessa renúncia, o que ela significa de fato. Inclusive, a gente já tem a frase dita pelo Rei dos Reis que indica qual é o caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, isso tudo tem um significado muito, muito profundo, que é difícil de entender quando a gente está mergulhado nesse lodaçal cotidiano, onde as pessoas nem demonstram, nem querem saber dessas questões por julgarem que são abstratas, distantes, irrealizáveis. Mas eu digo aqui que essa é a coisa mais real que existe. O resto é resto, No máximo dos máximos está subordinado a esses princípios. Então a gente vai ver um pouco aqui sobre o problema da renúncia. Bom, trata-se de uma condição. Você renuncia, não é por renunciar. Você sempre renuncia a algo como uma condição de adquirir outro algo. Só que da forma que as pessoas veem aqui, a imensa maioria nesse plano, as pessoas pensam, eu vou deixar uma coisa aqui mundana, estou renunciando a isso, mas eu quero conquistar outra coisa mundana que eu julgo melhor. Mas sempre é uma coisa mundana. Mesmo que haja uma hierarquia, toda essa hierarquia mundana, na verdade, é o mesmo piso horizontal nessa grande pirâmide evolutiva. A renúncia verdadeira é quando você renuncia a algo desse plano evolutivo para abraçar, conquistar, de certo modo, uma posição, entre aspas, de um plano superior de vida. Então você deixa de dar atenção a coisas que não têm tanto valor para que você consiga perceber, vivenciar e operar em outro regime de vida, que é, diga-se de passagem, é imaterial, é mais abstrato, entre aspas, para o tipo médio, que não percebe essas coisas. Então você está deixando coisas que o mundo valoriza, você está, de certa maneira, abdicando, freando em vários aspectos de sua vida, porque você percebe que existe algo muito mais profundo, que tem um valor infinitamente maior, que vale a pena ser desenvolvido por você. Mesmo que você continue no mundo, atuando e fazendo as coisas. Então, eu, por exemplo, eu não vejo sentido em ficar acumulando, fazendo pós-doutorado, pós-doc, publicar papers, fazer orientações aqui, ali, à torta e à direita, sendo que essas coisas, eu não vejo sentido nisso a não ser colocar no currículo. As pessoas que fazem muito disso que eu citei, eu percebi ao longo da vida, que fazem isso com a única intenção de colocar no currículo
que fez tudo isso para engordar o currículo, meramente para ser alguém e uma hora talvez proferir a famosa exclamação, né, interrogação, exclamação. Você sabe com quem você está falando? É como se a pessoa fosse superior por ter feito durante anos uma coisa que, no fundo, ela não via muito sentido, mas era o que tinha aí, então, ela sendo obrigada a fazer isso, ela se conformou. Então, eu não vejo muito sentido nisso. Então, em muitos aspectos, eu renunciei a várias coisas que, da minha posição, eu deveria estar abraçando afanosamente, porque esse meio, né, as pessoas estão contaminadas por essa coisa, essa loucura de fazer as coisas simplesmente porque é assim que é. E fazendo isso você se garante. E uma hora de tanto comer grama pela raiz, como dizem, ficar sofrendo, a meu ver, de uma maneira muito estúpida e não inteligente, né? Tem dois tipos de sofrimento. A pessoa fazendo isso, né, ela sempre pensa, se eu ficar, não, eu sofro um pouco 10 anos, mas daí eu vou ter a liberdade de fazer aquela coisa que eu sempre quis. Se eu ficar 20, 30 anos fazendo isso que eu não gosto, e daí uma hora eu vou conseguir, né, ter as condições para fazer só o que gosto. Só que um monte de pessoa eu observo que entra nessa, né, e vai chegando o tempo, expira o prazo, né, que ela se delimitou para largar essa vida, que ela não gosta, e ela continua. Seja porque ela está já muito enterrada, ela já acostumou, ela perdeu aquele fogo interior, e daí a pessoa, de certa maneira, perdeu a oportunidade. As pessoas sempre esperam condições para começarem seus sonhos. Elas sempre esperam um contexto, né, uma condição externa, espera apoio dos outros, né, espera fazer uma parceria com alguém no mundo para conseguir iniciar a realizar um grande plano de vida. E eu percebo que se você depender disso, você não vai conseguir fazer nada, né? Você nunca vai conseguir realizar nada. A melhor coisa é já começar fazendo com o que você tem na sua vida. A melhor coisa é não depender de ninguém. Não que isso seja, né? Não é um discurso antissocial, mas a verdade é que você não pode depender de pessoas para te compreenderem, né? Para realizar suas mais íntimas e profundas aspirações espirituais. Você precisa criar o seu próprio mundo, né? Você precisa criar a sua bolha. Só que essa bolha é uma bolha de raio infinito. E quando eu falo bolha, é uma bolha em termos dimensionais, né? Sempre pense em termos dimensionais, não espaciais. É uma bolha consciencial, pode até dizer. Mas, então, quando você renuncia a várias coisas mundanas que não têm tanto valor quanto você julgava ter, você vai percebendo que sua vida fica mais tranquila, você tem mais energia para fazer as coisas, você tem uma sensação de que você está fazendo muito mais coisa significativa, né? Com muito mais intensidade e profundidade, mesmo que você não esteja se movimentando que nem um chimpanzé, como todos os outros por aí, publicando a beça, apagando incêndios à beça, falando à beça, com um monte de contato, um monte de network, um monte de amigos, né, que curiosamente somem à medida que o tempo passa, ou caso haja uma grande dificuldade ou coisas do tipo, né? E vai acontecendo, você vai percebendo que sua vida fica muito mais plena, apesar de você ser uma nulidade social, praticamente.
E você percebe que isso é bom, né? Porque você não vai querer ter gente próxima a você conversando se a pessoa realmente não quer conversar sobre aquilo, não quer vivenciar aquelas coisas. Aquilo é só uma carta de apresentação. Né? Muitas pessoas eu fui percebendo na minha vida que se aproximavam, depois iam, e daí eu percebi que elas achavam, né, tudo que eu falava, né, pensava do mundo, coisas que eu propunha, era para valer. E elas pensavam que isso era bonito, mas apenas uma carta de apresentação. Daí quando eu começo, né, quando começava a interagir comigo, eu percebia que a pessoa queria puxar tudo para um nível rastapé. Mas daí eu pensava, mas calma aí, a gente se aproximou porque tinha a questão, né? Achou bonita essa questão espiritual, evolução, universo, grandes projetos de vida. Daí eu fui percebendo, né, que as pessoas só gostam dessas coisas elevadas que o outro possui, né? Só se for uma carta de apresentação, ou seja, só se o outro de fato for bem mundano no fundo, né, por dentro, na real, mas ele tem um floreio tudo que é um grande parecer, mas é nenhum ser. Eu fui percebendo que as pessoas queriam justamente isso apenas. E é engraçado como basta observar o fenômeno, porque as pessoas não vão falar isso. Né? Eu estou saindo, né, não estou mais ligando para você, entrando em contato, combinando um café porque você é muito elevado, é um ideal futuro, eu não consigo acompanhar. Não, a pessoa não vai, ela simplesmente desaparece, né? Vai sumindo. Isso, e às vezes quando encontra a pessoa, no máximo ela vai fingir que não viu, né? Ou ela vai falar, nossa, mas você sabe que agora eu estou com muitas coisas, tal, mas depois a gente marca, né? E nunca marca, né? Nunca. É o famoso mumbo jumbo, como os estadunidenses falam, né? As pessoas, né? Se você realmente quer seguir o caminho do Rei dos Reis, você vai estar lidando com esses tipos de coisa ao longo de sua vida, né? De suas existências. Enquanto o planeta estiver nesse nível evolutivo, você vai estar lidando com isso, se é que você já não lidou com isso. E talvez você não soubesse explicar o que estava acontecendo. Pois eu estou lhe dizendo, né, apresentando uma explicação que, a meu ver, é a melhor versão. Então, renúncia é o caminho que leva a pessoa a verdadeiramente renunciar no sentido ascensional, tem a ver com toda essa descoberta, né, de si mesmo e também automaticamente do outro, né, já que somos todos constituídos da mesma substância única e governados pela lei única, que se manifesta em várias leis. Então a gente vai estar vendo isso nesse capítulo fantástico, capítulo 80. Aí tem até uma figurinha aqui, né? A gente pensa que pessoas que realmente conseguem uma posição, às vezes, né, nem sempre, existe muito sacrifício para conseguir ter chegado àquele lugar. Daí a gente vê o outro lado da moeda. Na verdade, existem muitas pessoas numa posição boa, só que não merecem, só que logo isso se revela. Mas existem pessoas que realmente conseguem uma posição, e eu falo aqui mais de posição em termos espirituais do que terrenas, mesmo que às vezes uma posição terrena implique, né, esteja relacionada com uma posição em uma missão espiritual, as coisas não são completamente desconexas, cuidado, mas existe um motivo profundo, né, que justifica aquela posição. Então, isso é uma questão profunda, né, que você vai aprendendo a observar à medida que você vai entrando em contato com a essência das coisas.
Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre tudo isso aqui. A gente se vê lá. Saudações.